Embora filósofos e artistas tenham escrito em quase todos os séculos sobre suas ideias do belo, não existem textos importantes sobre a ideia do feio, com poucas exceções. O feio sempre foi visto em relação ao belo. A bela e a fera em suas várias formas, ou seja, uma vez estabelecido um critério de beleza, sempre pareceu bastante automático estabelecer o critério correspondente de feiura. Só a beleza ordena a simetria. A feiura, ao contrário, desordena a simetria. Se para a beleza são necessários 3 atributos, em primeiro lugar, a integridade ou perfeição, então as coisas incompletas, justamente enquanto tais, turpia sunt. E como comenta Guilherme de Auvergne, chamaríamos de disforme alguém que tivesse 3 olhos ou um olho só. Assim como o belo, o feio também é um conceito relativo. O feio foi definido muito bem por Marx em Manuscritos Econômico-Filosóficos, a propósito do dinheiro, mas podemos também entendê-lo em relação ao poder. Diz Marx: sou feio, mas posso comprar a mais bela das mulheres. Não sou, portanto, feio, pois o efeito da feiura, seu poder de repelir, é anulado pelo dinheiro. Como indivíduo, sou coxo, mas o dinheiro me proporciona 24 pernas. Não sou, portanto, coxo. Sou um homem mau, infame, sem escrúpulos, sem espírito, mas o dinheiro é honrado e, portanto, seu possuidor também o é. Existem expressões universais para o belo? Não, porque o belo é a distância, a ausência de paixão. O feio, ao contrário, é paixão. Vamos tentar entender este ponto, pois muitos já disseram que um juízo estético de feiura não é possível, ou seja, que um juízo estético implica distanciamento. Julgo bela uma coisa, mesmo que não a possua, e silencio minhas paixões. No entanto, parece que o feio implica uma paixão, justamente a aversão, a repugnância. Como pode, portanto, existir juízo estético de feiura se não existe a possibilidade de distanciamento? Existe uma reação passional àquilo que consideramos desagradável, repelente, horrível, nojento, grotesco, horrendo, asqueroso, repugnante, assustador, abjeto, monstruoso, hórrido, horripilante, feio, terrível, terrificante, medonho, de pesadelo, revoltante, desgraçado, disforme, desfigurado, simiesco, bestial. No dicionário de sinônimos, há mais sinônimos de feio do que de belo. Contudo, indo contra Platão, que recomendava que se evitasse representar o feio, a partir de Aristóteles passou-se a admitir, em todas as épocas, que o feio da vida também pode ser representado belamente, e servir, aliás, para realçar o belo, ou para sustentar uma determinada tese moral. E então, a arte deu o melhor de si para representar a feiura do diabo. Mas a competição para representar bem a feiura nos faz desconfiar que, na realidade, existia, mesmo que subterraneamente, um verdadeiro prazer do horrendo, não apenas nas várias visões do inferno. Não venham me dizer que alguns infernos foram concebidos apenas para aterrorizar os fiéis. Foram concebidos também para que se deleitassem loucamente. E também os vários triunfos da morte, com a beleza do esqueleto, assim como o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Vê-se o horrendo como fonte, justamente, de prazer. Por outro lado, eis o que escreveu Schiller, em Sobre a Arte Trágica. É um fenômeno geral na nossa natureza que aquilo que é triste, terrível e mesmo horrendo nos atraia com um fascínio irresistível, e que cenas de dor e de terror nos afastem, mas com a mesma força nos atraiam de volta. Renovamos com avidez a mais aventurosa história de fantasmas, e maior será a avidez quanto mais ela nos arrepiar os cabelos. É como um numeroso séquito que acompanha o delinquente a seu suplício. Ao identificar o belo ao bom, os gregos identificavam o feio físico com o feio moral. E eis que na Ilíada, Tércetes, o homem mais feio que já esteve em Ílion, vesgo, manco de uma perna, os ombros curvos sobre o peito, a cabeça pontiaguda coberta por uns pelos ralos, era mau, assim como eram más as sereias, que eram pássaros repugnantes, e não as sereias do decadentismo europeu que as imaginava como belíssimas mulheres. Assim como eram más as árpias, e continuaram a sê-lo, por meio de Dante, na selva dos suicídios. E como era horrendo o Minotauro e horrenda a Medusa, horrendas as górgonas, horrendo o monóculo Palifemo. Mas a cultura grega é obrigada, desde os tempos de Platão, a enfrentar um problema. Como pode Sócrates, possuidor de uma alma tão grande, ser feio? E como é feio Esopo, que, segundo o romance de Esopo,
de época helenística, era escravo, repulsivo à visão, nojento, barrigudo, com a cabeça saliente, nariz chato, corcunda, oliváceo, baixo, com pés chatos, braços curtos, lábio torto, um erro da natureza. E além do mais, era gago. Ainda bem que sabia escrever. Já para o cristianismo, aparentemente, tudo é belo. A cosmologia, a teologia cristã, difunde-se sobre a beleza do universo e, portanto, também os monstros e o feio participam da ordem cósmica como o claro escuro de um quadro, para realçar as luzes. Temos inúmeras páginas sobre isso, especialmente as de Santo Agostinho, mas foi Hegel que nos recordou que com o cristianismo o feio penetrou na história da arte, porque não se pode representar nas formas da beleza grega o Cristo flagelado, coroado de espinhos, arrastando a cruz até o local do suplício, agonizante, nos tormentos de uma longa e martirizada agonia. Aparece então o Cristo feio, porque sofredor. E sempre, segundo Hegel, os inimigos, na medida em que se contrapõem a Deus, o condenam, achincalham, martirizam, crucificam e são representados como internamente maus. E a representação da maldade interior e da hostilidade em relação a Deus implica, no exterior, feiura, brutalidade, barbárie, raiva e deformação da figura. A Idade Média é pródiga em monstros, mas é a nossa sensibilidade que nos leva a considerar feios os monstros medievais, conforme observei a propósito da beleza. Eles são estranhos, são construídos com um pé só e com a boca no peito, fora das regras normais. Eles são portenta, mas Deus os concebeu assim para serem veículos de significados sobrenaturais. Cada monstro traz consigo uma significação própria, e nesse sentido, a Idade Média não consegue vê-los como feios, no máximo como interessantes ou como fabulosos. A Idade Média os vê como nossas crianças veem os dinossauros que conhecem de cor salteado, sabendo distinguir um tiranossauro de um estegossauro. Ela os vê como companheiros de viagem, e, portanto, mesmo os dragões são vistos pelos medievais com afetuosa curiosidade, pois são símbolos fiéis. Podem aparecer na Arca de Noé em um espaço particular, mas de todo modo junto com outros animais que não são monstruosos, todos salvos pelo próprio Noé. Mas, a certa altura do curso da história, deixando de lado o feio no cômico e no obsceno, que atravessa todas as épocas, nas epopeias camponesas, etc., a atenção transfere-se, com o maneirismo, para o interessante, e começaram a aparecer textos que manifestavam compreensão e ternura pela feiura. Basta pensar na figura de Caliban, da Tempestade de Shakespeare. E, ao lado da compreensão por compaixão, há uma atração pelo corpo decomposto de belezas mortas, que nada tem a ver com as intenções educativas das representações medievais do inferno com seus tormentos. É o corrupto pelo corrupto, sem ensinamento moral.